Nesta semana, vamos continuar estudando a vida de José. Vamos ver que nos últimos 13 anos, desde que ele foi vendido pelos irmãos, até que ele foi colocado na posição de príncipe do Egito, como é o título da nossa lição, José passou de filho mimado, odiado pelos irmãos, para escravo, de escravo para mordomo na casa de Potifar, depois encarcerado no Egito, depois de intérprete dos sonhos de Faraó. Essa foi a vida de José nos 13 anos, dos 17 até aos 30. E em Gênesis 39, 21, a gente vê o que acontecia com ele. O Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Na verdade, o Senhor oferecia a José, propiciava a José sempre graça. Gênesis 39, verso 2 diz assim: o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero. A lição dessa semana trata de José como príncipe do Egito. Como que ele se tornou príncipe do Egito? Vamos, antes de passarmos ao estudo da lição, orar para que Deus nos conduza no estudo desta semana. Senhor nosso Pai, te agradecemos pela vida, pela saúde e por mais essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Quando vamos estudar um personagem tão importante na Bíblia, o teu filho José, queremos que nos ajude a encontrar na vida de José elementos que auxiliem na nossa vida espiritual, na nossa vida material, que conduza também a nossa vida. Esteja, portanto, conosco nestes dias de estudo, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vimos na semana passada, José se tornou governador do Egito. Por conta da sua sabedoria, da sua proatividade, por conta de o Senhor o abençoar. E agora ele é o governador do Egito. Agora ele vai se encontrar com seus irmãos. Ainda seriam os mesmos, os irmãos de José seriam os mesmos, maus, irados, sem compaixão. Vai também se encontrar com Benjamim, seu irmão 100%, aquele que era filho da sua mãe. E Jacó, como estaria Jacó? No livro de Gênesis, do capítulo 41, do verso 37 até o 45, 28, a gente vê a atuação de José na administração da crise. Como que José se comportou administrando a crise? A crise que se revelaria na fome dos 7 anos após os 7 anos de abastança. O encontro com seus irmãos, o teste aplicado aos irmãos, a revelação do parentesco e, por último, o perdão, a graça, o perdão de José aos seus irmãos. Gênesis 45, 5 e 7 é um verso que vamos ler, e vamos ler novamente ainda no estudo desta semana. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou antes de vós. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Apesar de todos os problemas, apesar de tudo o que José sofreu, ele podia entender que Deus estava conduzindo toda esta situação. O Senhor conduzia a situação, levando para o fim bom, apesar das deficiências e das maldades humanas. Apesar das traições, apesar das mentiras, o Senhor conduzia a José, porque essa era uma condução para livramento do povo, como diz o verso, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Mais ainda, para conservar a vossa sucessão na terra. Isso é, para cumprir a sua promessa de um povo feita a Abraão, a sua promessa de um povo da qual sairia o remanescente, o Senhor Jesus Cristo.
Na vida de José, irmãos, nós vamos ver a fidelidade de Deus para com a sua aliança. O Senhor chamou Abraão, chamou Jacó, chamou Isaque e propôs a sua aliança. E o que é a aliança? O que era a aliança para o povo hebreu? Era a fecundidade. Eles seriam numerosos e mais ainda era o território. Era a salvação nacional. Era a consolidação da nação que representaria, que deveria representar o Senhor Deus. O que é a aliança para nós hoje, irmãos? A aliança para nós hoje é a mesma coisa. O Senhor quer nos salvar através da nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos então estudar nessa semana a vida de José. Lembrando que José é um exemplo do que foi o Senhor Jesus Cristo, guardadas as devidas proporções. José foi um salvador do seu povo, o Senhor Jesus Cristo é o salvador dos seres humanos. Que Deus abençoe cada um de nós no estudo dessa semana. Tenham uma semana muito feliz.